Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora fechando os nossos olhos e vamos pensar em Jesus. Vamos assim trazendo o nosso bondoso amigo para junto do nosso coração. Mestre querido, aqui estamos mais uma vez reunidos, os seus irmãozinhos pequeninos, frágeis e pobres da terra, com o propósito do aprendizado. Te pedimos, Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine, para que possamos ter uma melhor compreensão das lições de hoje. Permita, Mestre, que os nossos amigos espirituais possam vir em nosso auxílio, nos inspirando, nos intuindo, para que possamos assimilar os teus ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Jesus querido, por todas essas dádivas que nos tem concedido através do seu Evangelho de luz. Que possamos ter disciplina, humildade, sabedoria para seguirmos os teus passos. Obrigada, Mestre bondoso. Por favor, nos abençoe, nos ilumine e nos guarde sempre junto ao teu coração. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre o culto do Evangelho no lar. Estamos começando um novo ano, então vamos buscar um roteiro certo, correto para seguir. E nada mais certo e seguro do que o culto do Evangelho no lar, não é mesmo? Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 corações reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Não é? Ele disse isso, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no item 20. Então, que possamos atender ao Mestre, porque ele também disse: eis que estou à porta e bato e peço entrada. Então, o Evangelho no lar é Jesus pedindo entrada para a nossa casa. Então, que a gente reflita. Vamos dar permissão ao Mestre para que entre em nosso lar? Sim. Ou vamos negar a entrada dele em nosso lar? Não é? O Evangelho é o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. É o mapa das abençoadas altitudes espirituais. É o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Estas belas palavras é de Humberto de Campos. Assim ele se refere ao Evangelho no livro Boa Nova, um livro belíssimo. E a gente tem, assim, uma certa curiosidade de saber como surgiu o culto do Evangelho no lar. Onde será que foi feito o primeiro culto do Evangelho no lar?
Diante disso, eu trouxe uma historinha de Neio Lúcio, que está no livro Luz no Lar, que nos conta o seguinte. Justamente o título é O Culto Cristão no Lar. Olha só. Né? E Neio Lúcio vem nos dizer o seguinte: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: ele lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se,
murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Olha que bonito. Então já descobrimos onde começou, não é? O primeiro evangelho começou, vamos dizer assim, na casa de Pedro, né? O evangelho se iniciou na manjedoura e continuou na casa de Pedro, né? E realmente o evangelho em casa, pelo menos uma vez por semana, é uma fonte de bênção, né? É uma fonte de luz para o lar de cada um de nós, que de fato vai modificar o ambiente. Gradativamente, o culto do evangelho no lar modifica gradativamente o ambiente da nossa casa, não é? A vida dentro do lar vai ficando melhor, sempre melhor. As criaturas vão mudando os seus pensamentos, tendo pensamentos mais elevados, não é? Mais sadios. As energias vão ficando mais purificadas, mais benéficas, não é assim? Facilitando o quê? Facilitando o auxílio dos amigos espirituais, né? Que vem nos dar a sustentação para a nossa caminhada terrena, né? Então, o culto do Evangelho no lar tem como finalidade a união das criaturas, proporcionando ali uma convivência sadia, pacífica, né? Em harmonia, em tranquilidade. E vai assim elevando ali o padrão vibratório da família toda, que está ali naquele ambiente, não é? Porque nós queremos um mundo melhor, não queremos? Mas é preciso compreender, como disse o mestre na historinha aqui que nós acabamos de ler. O mundo será melhor se as criaturas forem melhores. E como começar essa melhoria de cada um de nós? Se não dentro do nosso lar, que é a primeira escola do espírito. É o lar, não é mesmo? Então, como diz Emmanuel, o culto do evangelho no lar aperfeiçoa o homem, e o homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada melhora a nação. E a nação melhorada melhora o mundo. Não é mesmo? Então, é preciso compreender que o Evangelho tem o poder da transformação do mundo. Não é? Através da transformação de quem, primeiramente? De cada um de nós. Para essa transformação para melhor. Não é mesmo? Então, ele realmente, o Evangelho tem o poder da transformação das massas, dos povos para melhor. O Evangelho tem o poder de reformar os caminhos dos povos, os caminhos do mundo, né? E é assim que cada um de nós poderá fazer a sua parte, né? E Emmanuel, continuando o raciocínio, ele diz o seguinte, que estudando a palavra do céu em 4 evangelhos que constituem o testemunho da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho.
Evangelho esse que está inacabado, mas está vivo e atuante, né? Que cada um está escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos. Olha só. Né? Então, dessa maneira, busquemos dedicar uma noite por semana, né? Um dia por semana, para o culto do Evangelho no lar. É dessa maneira que nós vamos acender uma luz em nossa casa. É uma necessidade para todos aqueles que aspiram uma vida melhor. Vamos assim renovar o nosso contato com os ensinamentos do Mestre, não é mesmo? E de pouco em pouco nós vamos perceber as mudanças que vai haver no nosso lar. De pouquinho em pouquinho, nosso lar vai se transformar de fato num ninho de amor e de fraternidade, né? E a nossa vida vai se tornar um caminho mais luminoso, mais tranquilo, um caminho realmente de felicidade. A verdadeira felicidade, não a ilusória, não é? Então a prática do Evangelho no lar fortalece a paz interior de cada membro da família. O convívio dentro de casa fica cada vez mais tranquilo. Tudo melhora. Fica um convívio harmonizado, pacífico, né? Existe lá a compreensão, o entendimento, a tolerância, não é? A gentileza, o perdão. Enfim, a harmonia vai vibrar dentro do lar de cada um, não é? Tem um poema muito bonito que está nesse livro, Luz no Lar, que tem como título Jesus em Casa. É da Irene Souza Pinto. Olha que bonito esse poema, gente. Diz assim: o culto do Mestre em casa é novo sol que irradia a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerência. A frase é contente e boa. Quem guarda ofensas perdoa, quem sofre agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda névoa faz-se luz. Na casa, fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida, vozes brandas falam calmas, é Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Olha que beleza, né? E é assim de fato, é assim mesmo que se dá. Tudo melhora em nossa casa quando fazemos o Evangelho, porque o Evangelho é Jesus que vem para o nosso lar, não é? Ele bate, eis que estou à porta e bato, e peço a entrada. Então, se nós fazemos o Evangelho, estamos dando a entrada, estamos deixando Jesus entrar no nosso lar. Não é? Então, cultivar o Evangelho no santuário do nosso lar é edificar o reino de Deus em nós. Não é mesmo?
Assim como as vitaminas fazem bem para a nossa saúde física, o Evangelho tem uma fonte de prevenção dos males do físico e da alma. Olha só, né? Ele é a base de sustentação do equilíbrio do nosso físico e da nossa mente. Veja só, né? Então, os ensinamentos do Cristo, aplicados no recesso do nosso lar, previnem muitas doenças, né? Porque previne que haja o quê? Cólera, afasta as antipatias, balsamiza as decepções, favorecendo assim a confiança, melhorando a elevação espiritual de cada um, né? Então, dando aquele equilíbrio que a criatura precisa para a sua mente, e a mente estando sã, o corpo também fica são, não é mesmo? Então, sob a orientação de Jesus, nós purificamos nossos propósitos, nós elevamos os nossos pensamentos, melhoramos as nossas atitudes, não é mesmo? Sublimamos os nossos sentimentos. Olha aí. Então, é aquela coisa de dizer, eu quero melhorar a minha energia energia não está legal. Busca o Evangelho e a sua energia vai melhorar. Eu queria sublimar os meus sentimentos, busca o Evangelho. Viva o Evangelho, né? Pelo menos uma vez por semana. O ideal é todos os dias, né? Vivenciar o Evangelho, mas faça o culto do Evangelho uma vez por semana, né? E tudo mais virá por acréscimo de misericórdia, né? Do Pai. Não é mesmo? Como diz o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Evangelho no lar é o Cristo falando ao nosso coração, sustentando semelhante luz. Na igreja viva do nosso lar, teremos a existência transformada na direção do infinito bem. Olha só. Então eu vou agora dar uma sugestão de como fazer o Evangelho no lar. Escolha uma hora e um dia da semana em que seja possível a presença de todos da família em casa. É preciso estabelecer esse compromisso do dia e hora estabelecido ali, né? Porque é um compromisso com os amigos espirituais que você está fazendo, que você está firmando nesse compromisso, né? A duração do culto do Evangelho no lar pode ser de até 30 minutos. Né? É preciso não adiar o Evangelho por uma visita inesperada que surge em sua casa, ou por algum outro motivo fútil, ou por esquecimento. Não faça isso. É preciso manter o compromisso na hora e no dia certinho que foi estabelecido, não é? É também recomendável que providencie-se um recipiente com água para ser fluidificada e servida no final da reunião. Pode ser uma jarra com água, uma garrafa, né? Um recipiente. Muita gente vai perguntar, eu posso fazer o Evangelho sozinho? A minha família, as pessoas não querem, elas se recusam a participar. Pode fazer sim. Se ninguém da casa, ninguém da família quiser participar, não precisa começar uma discussão por conta disso. Não violente a
o desejo do outro, a vontade do outro. Deixe ele. Não quer, não faz mal. Faça você, porque afinal de contas você não estará sozinho. Fisicamente você vai estar sozinho, mas espiritualmente, não. Você não estará sozinho. Lembrando que quando o Chico Xavier começou a fazer o culto do Evangelho no lar, ele fazia somente ele com o cachorrinho dele, porque a família dele estava toda ocupada. Um irmão trabalhava à noite, a outra irmã cuidava de um parente doente, o outro tinha um outro compromisso, de maneira que nenhum estava disponível para participar do culto do Evangelho. Então, o Chico fazia o Evangelho sozinho com o cachorrinho embaixo da mesa. E com o tempo, né? No tempo certo, cada um foi se aproximando e foram se reunindo de maneira que virou o culto do Evangelho no lar do Chico, virou a casa da prece. Olha isso, né? Que tinha tanta gente que não cabia dentro da casa e ficavam para o lado de fora, né? Então veja aí. Então tenha paciência, faça você, não esmoreça por isso se a família não quiser participar. Faça, insista, né? Marque esse compromisso com seus amigos espirituais e faça o Evangelho. Deixe Jesus entrar em sua casa, ok? Então, eu vou dar um exemplo de roteiro para o Evangelho em casa. Primeiro, você faz uma prece inicial. Essa prece pode ser espontânea ou pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria. Né? Depois você abre o Evangelho. Pode ser aberto a esmo ou você pode começar da primeira página e seguir a sequência. Né? Leia esse trecho do Evangelho e depois você faz um breve comentário. Todos os que estiverem na reunião podem comentar se quiserem, não precisa ser uma única pessoa. Se alguém quiser comentar, mais de uma pessoa pode. Depois você faz as vibrações. O que são vibrações? Faça pensamentos, né? E sentimentos de amor, de harmonia para o mundo, para os nossos governantes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos desafetos, para os nossos colegas de trabalho, não é? Para os nossos familiares, para o nosso lar e para nós mesmos, não é mesmo? E para encerrar, faz uma prece final, que pode ser um Pai Nosso, pode ser uma prece espontânea, pode ser uma Ave Maria, ok? É simples assim, né? E vai valer muito a pena, porque aos poucos a criatura vai percebendo a mudança dentro do seu lar. Vai. Que a paz vai reinar em sua casa. Que as pessoas, os seus familiares, vão aos poucos também se modificando para melhor. Vão ficando mais tranquilos, mais harmonizados, não é? Porque de fato a paz vai entrar em sua casa. Não é mesmo? Para nós encerrarmos, eu vou ler um poema que está no livro Luz no Lar, do Casimiro Cunha. Esse poema é do Casimiro Cunha, que chama Cristo em Casa. E diz assim: se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não esqueças de acender a luz do Evangelho em casa. Quanto possível, nas horas de doce união no lar,
estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre inicia, rogando discernimento à eterna sabedoria. Logo após, lê meditando o texto renovador da boa nova sublime que é fonte de todo o amor. Verás a tranquilidade vestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o teu domicílio. Ante a palavra do Mestre, generosa, clara e boa, a experiência na terra é luta que aperfeiçoa. E o trabalho, por mais rude, no campo de cada dia é dádiva edificante do bem que nos alivia. É que, na bênção do Cristo, clareia-se-nos a estrada e a nossa vida ressurge luminosa e transformada. Conduze, pois, tua casa à inspiração de Jesus. O Evangelho em tua mesa é pão da divina luz. Muita paz a todos.